Seja muito bem-vindo a mais novo episódio do Segue o Plano, o podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje vamos falar com Victoria Novelli, relacionamento com investidores da Indy Capital. Acertei? Acertou. Seja bem-vinda. Obrigada. E Idean Alves, já está virando sócio, acho que é o terceiro ou quarto episódio dele aqui, né, Gerson? Tem que confirmar, daqui a pouco tá só eu e ele aqui, não precisa mais de ninguém. Assessor de investimento da Ação Brasil. Seja bem-vindo, Ré. Obrigado pelo convite, Ricardo, e já posso pedir música. Já pode. Mete um pagode para animar a Lelê. Menos é mais. E hoje vamos falar de empresas, vamos falar de investir. A pergunta: como é que faz para escolher boas empresas para investir? Antes de responder, Victoria, te apresenta o que tu fazes e onde tu fazes. Combinado. Bom, meu nome é Victoria, eu trabalho como relacionamento com investidores da Indy Capital, que na realidade é um trabalho comercial, de passar para os nossos clientes o que a gente tem feito no fundo. Então, a Indy é um fundo de investimento em ações. Basicamente, a gente monta uma carteira de ações brasileiras que a gente pensa como se fosse uma holding de bons negócios que a gente gostaria de virar sócio para o longo prazo. Então, o meu trabalho é passar para os clientes quais foram essas movimentações, o que a gente tem visto sobre as empresas que a gente investe e espalhar a palavra. Pô, legal. Eu te chamei aqui, chamei o Idean também, porque eu acho que tem um paralelo muito legal entre investir em ações e virar sócio de um amigo, virar sócio de um conhecido, de um colega. Porque a gente tem que saber escolher bem que tipos de negócios a gente vai investir, como tu bem falaste, no longo prazo. Aí, para os dois. E ela tem preferência, Idean? Claro. Porque ela é mulher. Mulher tem preferências aqui. Como é que a gente investe em uma empresa? Como é que a gente escolhe uma empresa, Victoria? Como é que vocês lá no fundo escolhem uma empresa? Sim, tem várias formas diferentes de escolher uma empresa e ter bons resultados. Assim. Então não tem o certo e o errado, eu acho que tem o jeito que cada um se identifica e acha que faz bem. Tá? E na Indy, pelo histórico do time, os dois fundadores trabalharam com private equity antes, então eles têm esse DNA de analisar empresas que cresçam, remunerem o capital dos acionistas e também que sejam um negócio de qualidade. Assim. Então a gente historicamente já tem esse viés de escolher empresas de qualidade. E aí, naturalmente, no mercado financeiro, a gente também fica olhando para o valuation das empresas. Então, a gente tem essas duas coisas que norteiam o nosso trabalho na Indy, que é encontrar boas empresas com preço justo. Tu falaste private equity, tu consegue só para resumir para a gente o que é, caso alguém não esteja escutando não entenda? Sim, private equity são as empresas fechadas, que não abriram capital na bolsa ainda. E public equity são as empresas listadas em bolsa. Então, tem esse diferencial. Então, quando a gente fala de IPO, é um Initial Public Offering, então a empresa se torna public equity. Só a pública. Isso. Pública é que no Brasil, quando a gente fala em empresa pública, parece que ela é estatal. Isso, eu entendi, para questão de conceito. É de acesso ao público, vamos dizer assim. Isso. E aí, em private equity, são essas empresas que ainda não acessaram, não fizeram IPO e são empresas privadas, né? Ainda não podem ter sócios que são, por exemplo, fundos que investem em empresas antes de fazerem IPO, para preparar elas para o IPO, por exemplo. Então, tem essa diferença. E aí, quando você está no mundo de private equity, o horizonte ele é mais longo, porque você está olhando empresas. A diligência ela é muito longa também, porque você está olhando empresas que não publicam seus resultados publicamente, eles publicam no Diário Oficial, por exemplo, mas tem muitas que não publicam e você tem que estudar essas empresas por muito tempo para fazer um investimento, conversar com aquelas pessoas. Não são pessoas, às vezes, que aparecem tanto na mídia. Tem empresas fechadas normais, assim, os empresários do Brasil.
E aí, o trabalho do Private Equity é encontrar essas boas empresas para se tornar sócios delas, melhorar alguma coisa que tenha para melhorar lá dentro. Estão garimpando para virar algo melhor. Ou às vezes juntar, por exemplo, 5 redes menores de farmácias e criar uma grande. E aí depois ele está em bolsa. E aí é quando ele sai, quando ele vende. E deixam mais atrativo a empresa. Quando dá certo, sim. Só quando dá certo. Eu acho que o trabalho assim, não necessariamente igual como o investimento que a gente faz em bolsa, não necessariamente todas as vezes vai dar certo. É que na bolsa, para mudar de opinião é muito mais fácil, né? Que você vende no Private Equity, você tem que achar outra pessoa para comprar. Você tem liquidez imediata praticamente, né? Enquanto no Private Equity, como ela falou, você tem que encontrar uma ponta compradora, você tem que dar vazão para esse capital. E só vende se der certo, é isso que eu estava falando. Só fica atrativo se realmente se tiver lucro, se der algum retorno, assim, ou não. Não necessariamente, a gente não necessariamente só vendeu quem teve sucesso. Às vezes operações que não foram tão bem acabaram sendo vendidas por um valor, às vezes menor do que foi investido. Que às vezes é melhor zerar o prejuízo do que tocar aquele projeto que talvez para o fundo não faça. Porque normalmente um fundo de private equity investe lá, a Vitória pode até comentar um pouco mais, por horizonte de 5 a 7 anos normalmente, para depois ou vender para um grupo maior ou, como ela comentou, levar a bolsa de valores para fazer esse evento de liquidez. Vocês falaram uma palavra que eu vou até roubar para mim, viu, Jéssica? Pegar para mim. Olhar o horizonte, que eu falo muito longo prazo. Então, realmente, quando a gente começa a definir que empresa a gente vai virar sócio, de que pessoa a gente vai virar sócio, a gente tem que necessariamente olhar esse horizonte, ver onde ele quer chegar ou não faz sentido? Ou pode ser também isso? Como é que vocês, dentro da parte de investimento, olham essa questão? O longo prazo é sempre necessário? E aí, Del? Depende, de novo. Não tô dando uma dentro, Gerson. Sai fora aí, não, é que chama assim, outra pessoa. Pra gente, na Indy, o longo prazo, ele significa que, assim, a gente vai escolher um papel e vai ficar investido num período em que essa empresa cresce, maximiza o retorno, ganha escala, vira líder de mercado, melhora versus concorrentes. Então, pra gente faz sentido esse horizonte porque a gente quer capturar essa geração de valor da companhia. É porque faz parte do propósito de vocês no longo prazo. Por isso que as pessoas ficam falando, investir em ações de longo prazo. Por quê? Porque você captura essas empresas no período de maior geração de valor dela. Se você faz um trade mais de curto prazo, você está capturando ali só um movimento de mercado. Se você compra uma empresa e fica 5 anos investida, é como se você fosse sócio. Para nossa estratégia, a gente acha que faz sentido, sim, olhar para o longo prazo. Então, tem empresas na carteira que estão lá desde 2017, outras a gente investiu em 2019, continuam na carteira. Então, assim, são anos acompanhando, monitorando, falando com os executivos, com os outros investidores, entendendo o modelo de negócios para... Então pode dizer que o planejamento não necessariamente tem que ser fixo, né? Ele pode ir se moldando ao longo do tempo. Vai aparecendo as adversidades ou não, eu vou me adaptando. Porque eu vejo aqui, pelo menos aqui no escritório, as pessoas têm muita dificuldade em mudar planos futuros, né? Meu planejamento daqui a 5 anos é fazer isso. Aí acontece alguma coisa, cara, mas eu não quero mudar meu planejamento, mas às vezes se faz necessário adaptar a rota, vamos dizer assim, Dan. É isso? Sim, como a gente falando em investimentos, revisitar a tese de investimentos, porque no meio do caminho, todo aquele planejamento que foi feito, aquela expectativa que se tinha em relação a uma empresa, seja da Bolsa de Valores, seja do mundo real, ele pode mudar. E podendo mudar, é preciso se perguntar, será que continua fazendo sentido eu estar investido nessa empresa? Ou será que o cenário mudou drasticamente, que seria melhor eu ter uma alocação de capital mais eficiente, talvez em outra? No negócio físico, ou a empresa vai ser herdada, ou ela vai quebrar, ou ela vai ser vendida. Então, se você não tem esse horizonte bem claro, até quando você quer ficar investido, você às vezes acaba perdendo uma oportunidade. E a gente já viu muita gente perder a oportunidade de sair no mercado físico, porque perdeu time. Para o mercado físico é muito time. Na bolsa, como ela comentou, você está capturando um momento daquele cenário, que pode ser de 5, 10 anos. E aí você vê aquela empresa ganhando market share, reduzindo custo, aumentando receita, aumentando margem de lucro. E isso dá para ver nos números, né? nos balanços, que é o trabalho de casa que muita gente acaba não fazendo. Pô, legal, tu falaste em balanço, tu falaste em números. Aí eu pergunto para vocês, vamos supor, criar um cenário aqui. Bateram na porta aqui do Grupo Polaro, pô, quero ser teu sócio, quero ser sócio de vocês. O que essa pessoa tem que ver para poder ela tomar uma decisão boa?
tem alguns números essenciais, tem algumas informações essenciais. O que ela precisa saber, pessoal? E aí? Você pode comentar, Vitória, o que a gente costuma olhar mais a fundo, assim, no detalhe, os ativos para avaliação da carteira? Sim. O primeiro passo é entender a qualidade, porque isso também vai determinar qual valor futuro você vai atribuir para o negócio. Porque o trabalho do analista de ações, ele vai pegar os balanços atuais da empresa, os reportados, e vai traçar cenários. Então, num cenário de crescimento de 10%, de 5%, ou de crescimento negativo para aquela empresa, quanto ela deveria valer? E como que eu vou atribuir esses cenários de crescimento? Com base no que a empresa já fez no passado, com base no que aquelas pessoas que estão lá naquele momento podem fazer, no setor que ela atua, no modelo de negócio. Então ele não é só assumir números aleatórios. Ele coloca números com base numa coisa qualitativa. Então, o primeiro passo é entender essa qualidade. E aí, para cada setor, obviamente, você vai ter as coisas que você vai se ater mais do que outras. Então, quando a gente está olhando para construtoras, você vai olhar para um valor patrimonial. Se você está olhando para empresas, por exemplo, de consumo, você vai olhar para geração de lucro e de receita. E empresa de serviço, Victoria? A gente olharia para que lado? Empresa de serviço, você pode olhar para o preço-lucro também. Você pode olhar para o lucro. Para margem de lucro em si. Também, sim, você pode olhar para... Acho que o ROIC é sempre uma boa... Explica para a gente o que é ROI. É o retorno sobre o capital investido daquela empresa. Então, para cada R$1 que ela investe, quanto que ela gera de retorno sobre aquele dinheiro. Então, aí você pode assumir margem, só que para serviços, assim, vai variar muito do tipo de serviço, né? Que presta. Serviços financeiros. Aí tu falaste assim, qualidade da informação. O que seria uma informação de qualidade? Seria um documento oficial da Receita, por exemplo, no caso de serviço, um balanço registrado na junta comercial. O que seria informação de qualidade, cara? No caso, no mercado de bolsa de valores, né, boa parte dos dados são públicos, né, para não falar 99,9%, mas eu acho que o ponto que a Vitória comentou, acho que também vale a gente ressaltar, eu acho que é a qualidade da gestão. Acho que a qualidade da gestão vai além dos números, né? Porque a gestão, a gente viu muito acontecer, principalmente nos últimos 3 anos. Empresas que queriam ir para a bolsa, como a gente fala, enfeitaram, embonecaram a empresa, parecia a empresa dos sonhos, fizeram 2, 3 últimos anos muito bons, conseguiram levar a mercado de capitais, só que depois que chegou na bolsa de fato, teve aquela valorização, em alguns casos de 100%, 150%, e depois o mercado... Despencou. O mercado viu que elas não iam entregar o resultado que era esperado. Mas por quê? Tudo que foi passado, a informação era, digamos que de qualidade, só que, assim, a empresa não conseguia manter aquilo ao longo do tempo. Então, por isso que é muito importante avaliar a qualidade da gestão. Como a Vitória, ela até comentou no encontro de hoje, né? Há quanto tempo aquele time já atua? Há quanto tempo aquele time pretende fazer aquele movimento? Porque muitas vezes o fundador, ele acaba usando a bolsa só, não que isso esteja errado, né? Só como movimento de saída. Então, você às vezes compra pelo fundador da empresa e aquele fundador vai na primeira oportunidade e vende. E geralmente quando o fundador sai, que é a alma da empresa, parece que a empresa morre junto. Porque a cultura parece que vai junto com ele. Mas onde eu quero chegar eu tenho que olhar a gestão em paralelo com os números, vamos dizer assim. Eu tenho que dar uma pesquisada nos sócios. Será que o cara realmente comprou a empresa? Uma coisa que eu vi alguém falando um tempo atrás sobre investir, o cara falava assim, cara, vê se o conselho, se a alta cúpula da empresa tem ação da empresa. Sim. Isso é um forte indicador, assim, indício de que realmente a empresa vague. Porque se o cara compra, se o cara vive o que vende, necessariamente ele, pelo menos, vai dar um pouco de sangue ali. Aí trazendo para a nossa vida mais singela, vamos dizer assim. Será que eu tenho que ver se o sócio principal vive aquilo que vende? Realmente faz sentido isso? Eu tenho que ver o histórico do cara, eu tenho que pesquisar o cara antes? É mais ou menos isso que eu entendi? Sim. Sim, porque você vai estar colocando parte do seu dinheiro também na mão daquelas pessoas, né? Então, é super importante você olhar o histórico, o que essa pessoa já fez em outros lugares, se essa pessoa está alinhada. Dá uma bugada no cara mesmo, meter o cara no Google aí e ver o que sai. E entender também os incentivos, que é isso que você comentou da remuneração. Será que o incentivo dele está atrelado só ao aumento do preço das ações? Talvez ele faça qualquer coisa errada para aumentar o preço das ações.
Tem que entender se ele deveria estar atrelado à geração, de fato, de resultado, mais do que só um número na tela. Porque aí talvez ele deixe de investir, por exemplo, e aí gere um resultado financeiro ali melhor, mas que na realidade é um resultado sem futuro. Na verdade, só maquiando aqui números. Não reinveste. Eu até marquei balanço, né, que aconteceu também nos últimos 2, 3 anos. Foi o caso de RBR, Qualicorp também. Então a gente, como a Vitória comentou, por conta dos incentivos, já que boa parte do incentivo, no caso em relação ao bônus, estava atrelado à performance das ações. Então, quanto mais ações subiam, mais... Cara, eu vejo, é muito mais marketing, pelo que eu vejo, né? Tem alguns casos, eu acompanho algumas empresas que elas falam muito em faturamento. E uma vez eu vi que faturamento é só vaidade, né? Não adianta nada o cara faturar milhões. Sim. E a margem de lucro do cara é ser 0,5%, ser 1%, é só trocar dinheiro aqui. Então, essa qualidade de informação que vocês falam. E pela qualidade a gente vê se o gestor é ético ou não, se é profissional ou não, é mais ou menos isso? Acho que ética é o primeiro passo, né? Esses casos de fraude que a gente comentou, isso é uma coisa... São alguns casos e tal, mas acho que é o primeiro passo de qualquer pessoa no mundo existente é ser ético. É o básico, né, pessoal? É o básico. Aí depois, assim, aí isso já é a primeira parte, não sendo nenhuma fraude e tal. E depois vem... De fato, se a pessoa aloca bem o tempo, o capital, faz boas escolhas, contrata um time bom, paga bem o time para que esse time fique lá, enfim, essas coisas. E também um ambiente agradável, né, que você consiga reter pessoas e criar uma cultura de ideias, uma cultura legal numa empresa também faz diferença. Isso quem dita normalmente tende a ser, né, o fundador, ou o detentor da cultura, o CEO, aqui, né? Passar essa cultura para a base, assim, também. Mas ética é o ponto inicial inegável. Fazer lá, né? Cara, e pegando isso aí, olha, pegar o que a gente já falou aqui. A gente tem que ver o horizonte, né, ver o longo prazo, se faz sentido ou não ser longo prazo, porque a gente pode investir a curto prazo também. Faz sentido ou não faz? Só botar um dinheiro aqui, daqui a um ano eu saio, pode fazer isso também? Ou depende muito da perspectiva de cada um? Acho que vai dar tua estratégia de investimento, isso é possível. Day trade, assim, de trade. Pela cara de vocês, eu vi que vocês não gostam de curto prazo. Assim, porque se tu pensar em quanto teste de investimentos, assim, principalmente os parâmetros que boa parte dos analistas ou uma casa como a Indy olha, são olhando fundamentos, no fundamento da empresa. Eu acho que vale a gente salientar, e a gente viu muito nos últimos tempos, principalmente nesse período de inflação alta, a gente falar da busca por empresas com poder de preço, com price power, né? O que é poder de preço? Traduz para mim. Empresas que conseguem repassar o seu preço independentemente do cenário. Então, por mais que as coisas estejam ficando mais caras, a Apple consegue repassar preço por conta do valor da marca. Ela continua sendo valiosa, vamos dizer assim, não perde espaço no mercado. Exato. Então, você tem poder de preço, você tem também o que o Burt fala de força competitivo. Existem mercados que só com muito dinheiro outras empresas conseguiriam ter acesso. Que em alguns casos, por exemplo, tecnologia, setor elétrico, que você tem que fazer um investimento muito alto. Então não é qualquer empresa que vai arriscar aí. Exato. E outro ponto importante para investimentos é a margem de segurança, que é um pouco do que a Vitória também pode comentar, que será que essa empresa está descontada ou não? Porque se você compra algo com uma margem de segurança boa, você aceita desaforo. Então, por mais que o mercado ele balance, você consegue ficar investido por mais tempo. Pô, Vitória, me fala, o que é margem de segurança? Que eu gostei que tu aceita desaforo com margem de segurança. É que assim, empresas de excelente qualidade tendem a ser conhecidas já, como bons alocadores. Então, ela já negocia num valuation que coloca nas premissas que ela tem uma qualidade maior, que ela vai crescer tantos X por ano. Já tem um valor agregado maior. Já é esperado pelo mercado um certo resultado dessa empresa. E existem as empresas que, às vezes, por algum fato antigo, ou pelo setor que atuam, ou por algum evento, o mercado não quer pagar tanto pela geração de valor futuro das empresas. Então, você atribui, às vezes, um valor menor do que aquela empresa vale, de fato. As empresas, às vezes, por arbitragens e porque o mercado não é totalmente eficiente, a empresa às vezes está negociando menos do que ela vale, do que ela consegue gerar de retorno futuro para os acionistas. Então você consegue comprar às vezes uma empresa
com desconto, vamos dizer, para os ativos, às vezes, que ela tem. Às vezes os ativos só que a É o que empresa falam tem pra ela, valem tá mais. barata. É o que falam por aí. Porra, a empresa tá barata, investe. É isso. E aí essa margem de segurança permite, mesmo se você tiver, vamos dizer, CR um pouco a qualidade não seja a melhor possível, a empresa passe por percalços e alavancos no meio do caminho, ainda assim você consegue capturar um pouco de retorno ali, porque ela estava muito descontada perto do que o que ela deveria valer. Então é uma boa oportunidade, vamos dizer assim, essa questão de margem de segurança. Ela é uma empresa que consegue aguentar pressões, é resiliente. Inflação deu alta, taxa de juros alta, tudo conspirando contra, mas ela continua gerando valor. É um bom indicador, né? De certa forma, o preço está ao teu favor. Não que não possa ficar mais descontado por algum outro motivo. É isso. Mas, em tese, tem as variáveis jogando um pouco mais ao seu favor. Aí eu vou trazer para o meu mundo, que é um mundo mais... Não vou te ver como eu vou te falar isso, né? Que é vida real, um mundo de proporções menores. Eu tenho clientes que querem vender empresa, eu tenho clientes que querem comprar empresa, mas uma coisa que eu vejo na sensação deles, questão de segurança, é assim, quando alguém oferece para uma parte da sua empresa, é porque alguma coisa aconteceu de errado e quer se desfazer. É uma sensação ruim. Aí como é que a gente lida com isso? Vocês conseguem me dar algum conselho, alguma dica? Como a gente oferece algo sem parecer que estamos quebrados? É números, é gestão, é governança, é auditoria? Como é que a gente pode levar isso para a vida real aqui, Dan? Eu acho que é muito da visão local, na verdade, a gente vê muito, né? Se alguém está vendendo é porque ou está quebrado ou porque a empresa não está boa. Cultura nossa. Eu acho que é muito mais cultural. Eu vi pela cara da Victoria, meu até meio torto. Victoria, isso acontece aqui. Bem-vindo ao meu mundo. Não, é que eu penso que assim, claro que vai ter a empresa que já chegou num estágio de crescimento extremamente maduro e aí a pessoa vai querer às vezes se desfazer daquilo para colocar um dinheiro no bolso, porque às vezes foi um empreendedor que ao longo dos anos que a empresa foi existindo, ele foi sempre investindo no próprio negócio, e às vezes o cara não conseguiu também criar um patrimônio, tá mais velho, quer fazer sair. Uma liquidez, tudo bem, quer sair do dia a dia, isso é super normal, o cara criou um bom negócio e vai da outra pessoa avaliar e entender isso. Assim, e que tudo bem também. Acho que tem formas de fazer esse phase out da pessoa sair do dia a dia, por exemplo, para se tornar só um sócio. Então você vai ficar 2 anos trabalhando aqui para nova gestão ir pegando jeito. E também, às vezes, é o crescimento. Às vezes a pessoa quer crescer, quer expandir, tem uma boa oportunidade, precisa captar um dinheiro... Precisa investir. E aí, às vezes, quer captar para não descapitalizar totalmente. Quer falar, eu vou crescer, quer entrar junto comigo? A gente vai crescer junto. Um empréstimo caro, um dinheiro caro por aí. Mas o que eu te falei é a realidade como a Daniela sabe, cara. A pessoa quer vender, quer investir, que precisa de um investidor e tá quebrando. Porque aqui é a galera é meio egoísta, né? Cara, se eu tô bem, eu vou ficar sozinho e... imagina, claro que pode dar errado. Mas se você trouxer um bom sócio do seu lado pra ficar junto com você, ter skin in the game igual, é super legal. Se der certo, é excelente. Eu adoro. Pra mim, quanto mais, melhor. Inclusive, é uma cultura nossa aqui do escritório, essa questão de investir em sociedade. Eu falo até pras meninas que estão aqui, os nossos funcionários. Eles só tem 2 escolhas. Ou eles viram meu sócio ou meus concorrentes. Eles têm um prazo aqui. Porque eu gosto muito dessa questão de trabalhar o equity. Mas em Belém é foda, cara. Tu tá vendendo e quebrou. Isso é uma coisa muito ruim que a gente tenta mudar. E é muito por isso que eu estou trazendo vocês aqui, cara. Pra gente entender como é que eu vendo uma empresa sem parecer que eu estou quebrando. O que eu preciso mostrar? Me fala aí, Victoria. O que eu preciso mostrar para uma empresa pequena que eu não estou quebrando? Só número mesmo? Olha, a gente tem que mostrar essa qualidade, por exemplo, que a gente comentou. Eu vou melhorar a minha pergunta. Já chegaram a bater no fundo de vocês? Cara, entra comigo aqui. As empresas listadas em bolsa fazem esse trabalho com os fundos. Só que é um pouco diferente porque elas são empresas listadas que têm outros investidores, assim, elas querem... igual quando você tem um cliente normal, você vai ir atrás para achar um cliente. Mas eu acho que o ponto é mostrar, de fato, essa qualidade de negócio, também entender as fraquezas e as coisas boas do negócio que você quer vender. Então, por exemplo, se o negócio é totalmente dependente de mim, eu consigo colocar outra pessoa para tocar ou tem que ser eu? Então, eu não posso sair. Ou, não, eu consigo treinar outra pessoa, vou começar, então, a treinar alguém para que assuma o negócio quando eu vender uma parcela da empresa. Quem que eu poderia trazer de sócio que seria complementar ao negócio?
Acho que essas coisas de entender como você está posicionado e o que você poderia melhorar. Eu acho que aqui a gente tem uma dificuldade de entender o poder de um bom sócio. Uma vez eu vi um conceito, o cara falou assim, cara, procura alguém com learning ability, né, com habilidade de aprender. Faz muito sentido para mim, para fazer coisas que eu não faço. Mas a nossa cultura é muito individualista aqui. E, Dan, como é que tu vê isso? Tu vê as pessoas abertas a investir ou a comprar empresas ou a vender parte dessas empresas? Acho que vai muito na linha do que tu comentaste, né? Porque boa parte das empresas aqui em Belém, no Pará, de modo geral, são empresas familiares. Então, se o negócio está indo bem, em tese, o negócio continua em família. O time que está ganhando não se mexe. Não se mexe, literalmente. É o que se mexe. Em alguns casos, eles conseguem preparar a segunda geração, mas a gente começa a ver com um pouco mais de intensidade uma tentativa de qualificação na gestão, uma gestão feita por terceiros. As famílias começam a entender que a segunda ou a terceira geração já não são tão capazes de tocar a gestão para os próximos anos e estão delegando, né, de forma executiva. Acho que esse é um ponto positivo para o nosso mercado, mas acho que ainda tem muito a melhorar, principalmente valorização em relação à consultoria, serviços de terceiros de modo geral. Cara, aí agora eu vou fazer uma consultoria com vocês, viu, Gerson? Tu grava essa parte, a gente não vai divulgar. Assim, o Grupo Polaro surgiu com o intuito de ser vendido. Todos os meus sócios sabem. Para mim é o auge de qualquer empresário, alguém bater na tua porta para que comprar a tua empresa. Aí eu te falo, o que eu preciso ter para eu começar o processo de vender a minha empresa? E aí? Todos os seus números bonitinhos. Todos os números bonitos, mas algum histórico. Pô, tu tem que ter pelo menos histórico. 3 anos, 5 anos, desde o início. O máximo que você tiver, o quanto for bom também para você mostrar. Mas só número. Sei lá, eu tenho que ter mais o quê? Acho que tem que despersonalizar, né? Despersonalizar, profissionalizar a gestão. O Grupo Polaro não pode ser só o Ricardo Polaro. Isso. Tem que ter toda uma equipe, um quadro de sócio por trás. Tu tem que ter um ticket médio claro dos teus clientes. Qual é o lifetime value dos teus clientes, né? Quanto eles te geram, por quanto eles vão continuar te gerando essa receita. Tem uma taxa de crescimento também clara, seja de 10, 15, 20, 30% por ano. E de lá, talvez colocar um mapa de crescimento, né? Porque muito do que a gente vê em valuation, a Vitória pode comentar um pouco mais de bolsa de valores, tentar trazer a valor presente, né? Teu futuro ganho, descontado a taxa de juros, por exemplo. Então, acho que seria mais ou menos nessa linha. Não faria muito diferente. Cara, me explica. O que é trazer valor presente, Vitória? Me explica esse termo aqui que a galera se perde. Existe o custo de oportunidade, que o custo de oportunidade nosso aqui é a taxa de juros. E você faz a conta dos fluxos de caixa futuro que a empresa vai gerar ao longo do tempo. É uma projeção do que eu provavelmente ganharia, do que eu vou ganhar. É uma projeção. 5 vezes, digamos que seja 5 vezes, né? Pelos próximos 5 anos, se tu mantiver esse ritmo de crescimento, essa taxa. Isso, e aí você traz isso a valor presente e pensa no seu custo de oportunidade. Se eu trouxesse isso hoje, quanto que a empresa estaria valendo, por exemplo? E aí você vê se está num preço justo, por exemplo, ou se está assumindo um crescimento também. Mas no final eu sempre compro uma perspectiva, né? Só para deixar claro, pessoal, que isso não é certo. Isso é levando um panorama que a gente cria e tudo mais. É mais ou menos isso? Porque, vou trazer para cá, vou abrir um pouco o escritório. A gente cresce nos últimos 5 anos 60% ao ano. Aí, se eu levar isso para mais 5 anos, eu dobro a cada 1 ano e meio. Então, hoje eu tenho 150 clientes. Daqui a 6 anos eu vou ter o quê? Quase 1.000? Isso, aí colocando esses 1.000 clientes hoje. Quanto eles valeriam? Quanto eles estavam faturando para mim? É mais ou menos esse o cálculo. Isso, descontando esse custo de oportunidade. Entendi, descontando os juros. Então, é possível fazer onde eu quero chegar. Não precisa ser empresas SA, listado em bolsa. Pode ser empresas pequenas, microempresas, pequenas empresas. Para a gente poder chegar nesse número e começar a trabalhar a questão de quero investidor, quero vender, quero gente trabalhando comigo para crescer, crescer, crescer. É mais ou menos isso? Sim, de geral sim. E eu também tentaria comparar com pares do setor, seja no mercado local ou no mercado nacional. Até para, faz sentido porque determinada empresa já foi vendida por um valuation parecido. Até para entender o múltiplo que tu vai fazer, né? Se é 5, 7, 10 vezes. Cara, só que para nossa região é complicado, né?
Ó, pessoal, só para deixar claro, eu não estou vendendo o escritório. só para botar como enredo, só para deixar claro. Vai que parece um filho da puta doido aí. Mas enfim, a gente ainda não tem essa cultura, né? Tipo, vamos falar de investimento, vamos falar de vender, vamos falar de comprar, vamos falar de transacionar, de investir. Aí, em termos de cultura, vamos fazer um pouco mais subjetivo agora. O que tu acha, principalmente tu, Victoria, tu que tu és daqui da nossa região, o que tu acha que falta para a gente começar a ter essa cultura realmente de investir, de entrar nas empresas dos outros, de fazer parte, de crescer junto, cara? O que tu achas que falta? Nossa, é dificílima essa pergunta. Cara, adorei. Então, repete ela, Gerson. Porque eu acho que isso é um ponto de Brasil todo, no geral. A gente estão falando daqui, eu não conheço tanto a cultura para poder falar, assim. Mas no Brasil todo a gente vê esse ponto de falar sobre dinheiro, profissionalizar empresas familiares, tudo isso ainda é um tabu. Então, e eu acho que isso tem a ver com comportamento mesmo. Com a própria relação com o dinheiro, tu acha? Isso. Eu acho que as pessoas têm medo de trabalhar com dinheiro. Eu acho que essa discussão, assim, né, falar sobre dinheiro em casa, essas coisas, acontecem em casos muito raros, assim. Falar sobre conquistas e coisas assim no Brasil a gente evita, né, sempre porque a gente tem um país que tem uma desigualdade de renda muito grande, tem todo um contexto, acho que disso. E também eu acho que tem o fator básico, estrutural, que é os juros no Brasil, que é muito alto. Isso atrapalha. Atrapalha o empreendedorismo, né? Não é que eu acho que então tem que baixar o juro à força, não tem nada a ver com isso, mas estruturalmente ele ser alto, para você abrir um negócio, ele tem que render acima dos juros. Então, as oportunidades de alocação de capital e de empreender são menores, e eu acho que também tem o ponto sobre falhar, né? Tem aquelas coisas famosas que nos Estados Unidos as pessoas podem abrir 1, 2, 3, 4, 5 empresas, falem todas e criar a sexta e dar certo. E aqui no Brasil a gente vê como fracassado, né? Cara, a gente vê como fracassado. Aqui no Brasil, assim, se nada der certo, vira vendedor, como se vendedor fosse uma merda. Mal alguém sabe que o cara precisa ser vendedor para dar certo. Então vira logo vendedor, porra. Isso. Acho que é um pouco cultural do Brasil mesmo, assim, de juntar essas duas coisas, talvez. Mas é um problema, a gente poderia falar muito tempo sobre isso, eu acho. E aí, Dan, como é que a gente muda essa cultura daqui? Fazendo, errando, quebrando? Quase uma pergunta de política pública, né? De como melhorar o ambiente empreendedor do Brasil. Mas eu acho que a gente começa a mudar. Eu acho que a nova geração está muito mais aberta a empreender. Tanto é que saiu um estudo recente, salvo engano, acho que mais 50% dos estudantes hoje pensam em empreender e não tanto como antigamente em serviço público. Porque antes a gente via muito pelo viés da segurança, né? Fazer um concurso público é muito mais seguro e melhor do que talvez empreender. Porque empreender, como a Vitória comentou, pode dar errado, né? E aqui o fracasso é visto com estigma. Cara, mas tu não acha que tem muito glamour, porra, no empreendedorismo? Tu não acha que tá muito maquiado, cara? Porque eu vejo as pessoas achando que empreender é fácil. Eu tenho até medo de lançar esse podcast aqui das pessoas começarem a abrir empresa para vender. Tu não acha que tá muito maquiado isso? Vira empreendedor, cara. Eu acho que o empreendedorismo de mídia social, sim. Onde tudo é perfeito, tudo é um sonho. Eu adorei esse termo, empreendedorismo de mídia social. Vou fazer uma blusa dessa Agora, porra. O empreendedorismo da vida real tá longe de ser isso. Muita gente tentando vender o café, o almoço para pagar a janta. Cara, tem gente que aluga carro para dizer que tá ganhando bem. Tem gente que aluga estúdio para dizer que tem podcast. Eu já vi de tudo, cara. Não, tem gente que aluga o estúdio e nem grava o podcast. É um podcast fake. Falso, é só pra fingir, pra fazer um corte fake. Sobre... É isso mesmo, cara. Epa, o mundo tá estranho pra caralho. Exato. Então, por aparência, enfim, parece que tudo é show. Agora a vida real é bem diferente. A gente vê muito também o empreendedorismo cada vez mais por oportunidade e não só por necessidade, que ainda é, na verdade, a maioria até hoje. Pessoas que vendem para ter uma segunda fonte de renda ou para pagar as contas. Cara, eu sou fruto do empreendedorismo por necessidade, que eu fui demitido e quebrei. Eu tive que me reinventar, cara. Hoje eu sou blogueiro. Mentira, não sou. O pessoal fala que eu sou, mas não sou. O Benchimol também, né? O Benchimol foi... por necessidade. Cara, a minha teoria, tá? Pra mim, vocês conhecem a história de queimar a ponte? Já viram falar dessa história? Não sei nem se é verdade. Eu ouvi falar, o cara era muito tempo atrás, um exército chinês ia batalhar contra o exército, aí tinha uma ponte para atravessar para batalhar.
Só que esse exército chinês era bem menor. Aí o comandante lá mandou todo mundo passar, o último queima a ponte. Aí o último queimou a ponte. Agora é o seguinte, ou a gente ganha ou a gente ganha, a gente não tem plano B. Depois que me mandaram embora e que eu quebrei, eu sou muito adepto a nunca mais ter plano B. Porque se tu tens um plano B, tu nunca vai fazer o plano A dar certo. Então comigo é assim, ou dá certo, ou nem começa. Então eu sou muito adepto a isso, porque às vezes as pessoas abrem algo como se fosse plano B. Aí, porra, cara, tu nunca consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Não é? É igual namorar, tu consegue namorar 2 pessoas ao mesmo tempo? Vai dar BO, vai dar merda. Então, enfim, plano B pra mim não funciona, glamour não funciona. Enfim, desabafo. Seja bem-vindo ao meu mundo. E daí voltando. Como é que eu faço alguém abrir uma empresa com o intuito de vender, como eu abri? O que é que vocês falariam, vocês que são do ramo mesmo de investimento, de cifras maiores, de jogo mais alto? Cara, para começar algo pensando já em investidor, eu consigo? E se eu consigo, como é que eu faço? E aí? Olha, eu gostaria de falar que não, que você deveria criar uma empresa por outros motivos e não só para vender, mas a gente sabe que existem muitas empresas de PowerPoint, assim, que foram criadas com... Eu te perguntei porque a maioria das pessoas que eu falo sobre startup só quer abrir startup para vender. Que para mim é a pior jogada que tem. Eu por isso perguntei, se tem sim, se sim, como? Sim, no mercado eufórico, eu acho que tem como abrir uma empresa para vender. Sim, o Ike Batista que o diga, né? Porra! As 10 pessoas que mais ganharam dinheiro com PowerPoint, né? O Bill Gates e o Ike Batista. Vendendo as empresas via apresentação. Assim, eu vi um conselho que eu levo comigo até hoje de um cliente que é empresário e falou, cria um negócio, mas não cria um negócio pensando em vender. Porque senão tu não vai fazer um negócio como se fosse para ti. Agora, se tu pensa o negócio sendo teu, tu sendo dono de fato e pensando, vamos lá, médio e longo prazo, tu vai fazer o negócio dar certo, né? Tu vai tentar fazer o melhor pelo teu cliente, porque senão tu acaba atropelando muitas fases do processo, que é a experiência do cliente, que é dar resultado, dar receita, porque muitas dessas empresas que são focadas na venda, elas tentam se alavancar o máximo possível, até captando dinheiro de investidores, tentam criar um valuation, muitas vezes em real, por um múltiplo que não corresponde à realidade. E o que acontece? Na maioria das vezes não entregam e às vezes acabam quebrando. E às vezes para entrega de forma até ao ponto de quebrar a empresa, né? Porque eles manter aquela qualidade, a empresa não gera caixa para... Exato. A empresa só funciona com o investidor e sempre aportando no valuation cada vez maior, acreditando que, por exemplo, o Uber, Airbnb, o próprio coworking, a WeWork, né? Que acabou captando muito dinheiro e entregou resultado. Então, acho que talvez por premissa é melhor se fazer um negócio pensando em dar certo. Cara, eu acho que esses últimos 5, 6, 7 anos mostraram que, eu já estou me metendo até na área de vocês, mas é minha perspectiva, que criar empresa para virar startup, unicórnio, como chamam por aí, para ser vendida, para mim é uma coisa realmente do passado, não cabe mais. Ninguém vai mais gastar dinheiro em empresas que não têm lucro. Minha visão, eu como empresário, aí, tô certo ou tô errado? A minha pergunta é essa para vocês. Empresas como essas são frutos de momentos de mercados com excessiva liquidez, porque o capital fica em excesso, fica barato e quando... mercado eufórico. Quando a gente vive a bonança, a gente acaba sendo mais perdulário. Aceita desaforo. Então, eu vou gastar aqui, tem dinheiro sobrando. Se der certo, vai dar muito certo. Se der certo, ganhei muito. Se não der, perdi pouco. Exato. Na conta financeira é essa. Só que, assim, a gente vê que a maioria dos finais não são felizes. Então, acho que fazer conta e olhar valuation, olhar... E é por isso que os unicórnios são poucos. Mas isso é cíclico. Quando teve a bolha do dot-com bubble lá no início dos anos 2000, foi a mesma coisa. Tinha empresa listada que só tinha um site, um domínio de site. Não tem aquela? Eu lembro disso. Então, assim, e aí agora de novo a gente viu. Então, esse juro baixo, ele cria esse euforismo todo. Essa euforia. Isso vai acontecer, mas eu não acho que isso de fato são as coisas que ficam. As coisas que ficam são as empresas que a gente consome, a gente usa. Existem até hoje. Então, acho que o que importa é isso, no fim, é o seu aprendizado, né? Cara, eu posso dizer então, não cria uma empresa para vender, cria uma empresa para dar certo. Porque se der certo, alguém bate na porta para comprar. Consequência. Vender é consequência. Tem até um conselho também que eu vi, se você quer dinheiro, peça conselho.
E se você quer conselho, peça dinheiro. Porque Caralho, pode crer. se você for atrás Bem de legal. investidor, você vai ganhar conselho, não dinheiro, provavelmente. Eu gostei. Gerson, acho que eu quero ficar só pra mim com esse episódio. Deixa eu te falar. O pessoal está terminando. Vocês querem deixar algum recado para alguém? Vocês querem dar o último recado para essa galera que está pensando, esses startupeiros da vida? Ou então alguém que está precisando de dinheiro e precisa de um investidor aí? Porque eu acho que investidor sócio é muito mais barato que banco. Ou não? E aí? Banco ou sócio? Acho que depende do momento da tua empresa, porque se a empresa estiver muito pequena, qualquer participação que você der vai ser pouco capital e muita participação. Acho que você tem que escolher muito bem o momento que você vai buscar um sócio, para que você não acabe sendo tão diluído que você vire um funcionário dessa empresa e não se torne de fato o proprietário de uma participação com participação relevante de um negócio grande. Entendi. Então acho que esse momento tem que ser bem pensado. E um conselho é estude o mercado, busque ajuda de profissionais capacitados, como o Grupo Polaro. Se você quer investir no mercado de ações, busque investir com os melhores ou com alguns dos melhores, como a Indi Capital. Olha aí. Então, acho que a gente pode se valer dos melhores ao nosso lado, ao invés de tentar fazer sozinho, né? Cara, e mudar nossa cultura, né? No sentido de, pô, dinheiro é bom. Não pense que dinheiro é ruim ao ponto de não querer ter sócio. Victoria, algum recado para nos deixar? Não, muito obrigada pelo convite. Muito bom. E... Quando é que tu volta para gravar de novo? Pois é, queria voltar com mais tempo. Na próxima Espero que em breve. eu trago um doce, um açaí. Ela tá reclamando aqui, Jéssica, só tomou teu cupim. Mas enfim. Victoria, obrigado pelo teu tempo. E Dean, volta logo. Enfim, tu já é de casa, né? Sim. Nem buzina mais, só entra. E, pessoal, muito obrigado. Recados, né, Gerson? Não se esqueçam, todo dia 1, 10 e 20 de todos os meses, daqui até o infinito, é isso, Gerson? Não vamos parar nunca mais. Estaremos lá presentes no Spotify, tá, pessoal? E outra coisa, compartilhem. Isso aqui é gratuito para vocês, para quem escuta. Não é gratuito para quem faz, porque... Olha a Victoria aqui, quase tá para perder o voo. Ela tá remarcando aí a passagem dela que eu tô vendo. Compartilha com 2, 3, 4, quantas pessoas vocês quiserem, porque a gente faz com muito carinho para vocês. E é isso. Idean, obrigado. Victoria, muito obrigado pelo teu tempo e abraço. Prazer.